Desde 2013 que temos vindo a ser muito críticos com este executivo do PSD, por insistir numa fórmula de cálculo desequilibrada e que possibilitava a atribuição de isenção total da derrama para empresas, mesmo com um volume de negócios superior a 150 mil euros. Possibilidade esta relacionada com um determinado limiar de postos de trabalho líquido no ano. Denunciámos a falácia de que esta fórmula até era benéfica para as empresas mais pequenas. Denunciámos que o esforço na criação de emprego que se pedia a uma empresa de pequena dimensão podia perfeitamente ultrapassar os 500%, enquanto o esforço pedido a uma empresa de grande dimensão podia ser de apenas 1%. Denunciámos que esta fórmula não assentava em qualquer princípio de progressividade, mas sim de regressividade. E provámos-lo aqui. No ano passado, e a reboque da crise pandémica, foi deixada cair até esta taxa, simbólica de 1,5%. Bem sabemos que a Covid nos apanhou de surpresa e ninguém conhecia, nem tampouco era humanamente previsível, o seu real impacto na sociedade e na economia. Contudo, sabemos hoje que houve um papel fundamental do Estado de Previdência no apoio às empresas e no suporte efetivo dos postos de trabalho e massa salarial. Sabemos também que, pese embora os problemas iniciais causados pelo cerco sanitário de Ovar e pese embora as dificuldades que muitas empresas passaram, em particular aquelas sediadas em Ovar, e com isto toda a comunidade a elas ligada, apesar disto, houve também empresas que aproveitaram para reestruturar, ou seja, para aplicar despedimentos e layoff perfeitamente insensíveis à conjuntura. Sabemos também que algumas empresas, em particular as grandes multinacionais que também atuam num conselho, até intensificaram a sua elaboração. E estariam agora, passado o aperto e adaptados os procedimentos, até gratas e capazes de retribuir à sociedade através desta taxa simbólica de 1,5% sobre os lucros líquidos. E recordo, a derrama, ao contrário do IRS, aplica-se sobre o lucro tributável, como aliás foi dito, líquida de todas as deduções dos custos com energia, de massa salarial, esforços de investimento com modernização, expansão, etc. Contudo, o Executivo surge neste ponto com uma série de argumentos muito bonitos, mas desprovidos de conteúdo técnico palpável. Salienta, por exemplo, o indelével papel do tecido empresarial, manifesta a sua sensibilidade às dificuldades vividas e recorda que a estabilidade do emprego é fator para uma comunidade socialmente mais estável e feliz. É verdadeiramente poético. Felizmente, também reconhece que, não obstante os incentivos financeiros nacionais e comunitários, aos quais as empresas têm tido acesso desde o início da pandemia, passados quase 2 anos, o Executivo reconhece que não consegue ainda prever nem quantificar o seu impacto efetivo e real no tecido económico do Conselho. Portanto, concluímos que, na falta de conhecimento em concreto e no terreno, dos diferentes problemas e das realidades laborais, da diferente capacitação e desempenho do tecido empresarial, na falta de critérios técnicos e de critérios político-sociais de justiça e equidade contributiva que se exigiriam neste momento, se não mesmo da promoção de uma verdadeira discriminação positiva para as famílias e empresas vareiras, o Executivo decide simplesmente fazer tábula rasa nesta medida e isentar todos por igual. Recusa-se sequer seguir o espírito da lei e que estabelece a possibilidade de isenção, nomeadamente para reconhecer os aspectos diferenciadores das empresas, como a sua política de criação de emprego de longa duração e qualificação de emprego, ou a sua política de responsabilidade ambiental e pegada ecológica, e, portanto, a inclusão de dinâmicas de economia circular, de processos e produtos com preocupações ambientais mensuráveis, etc., etc. Na verdade, o Executivo está também a perder uma ótima oportunidade para criar um mecanismo de redistribuição e sensibilização de responsabilidade social, como, por exemplo, um programa de obra social concreta, patrocinado por estas empresas, as quais até poderiam beneficiar da publicidade positiva daí resultante. Como saberá, este é um mecanismo que acontece a miúde por essa Europa fora, e há de se recordar, havíamos já lançado esta ideia ao Executivo logo no início deste mandato. Mas precisam de mais ideias.
por que não criar uma espécie de fundo de apoio de emergência a pequenos negócios e empresas em dificuldades sediadas em Ovar? Não seria esta uma boa medida de incentivo à fixação e fortalecimento de empresas no Conselho? Infelizmente, e na prática, o que estamos a ver a passar à frente dos nossos olhos é uma imensa borla fiscal de 1,6 milhões de euros que este Executivo insiste em oferecer de bandeja às grandes multinacionais que atuam também no nosso Conselho. Estamos a falar de bancos, gasolineiras, seguradoras, fornecedores de energia, por aí fora. Mas não, de facto, ao decidirem isentá-los deste imposto, estão a tomar posição no agravamento das dificuldades das pequenas e médias empresas da nossa terra. Estão a promover uma autêntica desigualdade competitiva entre as empresas aqui sediadas e as gigantes multinacionais, como, por exemplo, as sucursais do Lidl, da Deutsche Bank, da EDP ou mesmo do Pingo Doce. Em comparação direta, no que toca ao IRS, que por natureza incide maioritariamente sobre os rendimentos do trabalho, ao Executivo Camarário já não interessa verdadeiramente os argumentos do impacto de Covid, nas alterações profundas e nas dificuldades financeiras acrescidas na vida das pessoas e das famílias. Tampouco pesam os autoproclamados excelentes indicadores financeiros. Na verdade, aqui o Executivo não vai prescindir de infligir uma taxa de 2% sobre todas e todos os munícipes, o que significa mais de 1 milhão de euros à custa, sobretudo, do trabalho do povo vareiro. Assim, minhas senhoras e meus senhores, de pouco ou nada valerá cantar o desígnio municipal de criar condições para a fixação da população no Conselho. Até porque, e de acordo com os dados recolhidos pela Pordata, este Executivo só tem criado condições para o afastamento de jovens e para o envelhecimento do Conselho. E rapidamente mostro aqui um gráfico, isto está no site da Pordata, em que vemos a relação de número de idosos por cada 100 jovens, e o número de idosos está a atingir os 175 por cada 100 jovens, e vemos aqui a evolução de jovens vermelho, idosos amarelo e idade ativa a azul. Portanto, a idade ativa a descer, os jovens claramente a descer muito e os idosos a subir. Portanto, estamos aqui a envelhecer a população. Portanto, na aplicação destas taxas, vemos espelhado o crivo ideológico, e deixe-me dizer, fanaticamente ideológico, da maioria do Executivo do PSD. O benefício incontornável para a elite empresarial e financeira, à custa da oneração, em especial dos rendimentos do trabalho, sendo que são estes os rendimentos com que as famílias contam para fazer face às suas despesas, que são os rendimentos que mais prontamente entram no circuito e dinamizam a economia social e local. E termino. Desafio todas e todos os deputados que aqui vão votar esta medida a perguntarem-se quais serão as razões efetivas que promessas terão sido feitas em tempo de eleições autárquicas para estarem agora, cada um e cada uma de vós, a tomar partido na defesa dos interesses de todos estes tubarões multinacionais, em detrimento dos legítimos interesses do povo vareiro. Vão mesmo querer assinar de cruz? Vão mesmo querer ficar nesta fotografia? Por isso a proposta foi aprovada com 28 votos a favor, 18 do PSD, 9 do PS e 1 do CDS, um voto contra do Bloco de Esquerda e 3 abstenções, sendo duas do Movimento 2030 e uma do Partido Comunista Português. Declarações de voto.